Olá! No Justiça para Todos de hoje, vamos falar das lutas e conquistas da Associação dos Juízes Federais do Brasil durante 2009 e os projetos da entidade para 2010. Quem vai falar sobre tudo isso para nós é o presidente da AJUF, juiz federal Fernando Matos, que está aqui em nosso estúdio. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos está começando. Lutas em defesa dos direitos da magistratura e também da sociedade brasileira. Desafios e conquistas no âmbito do Poder Judiciário. A diretoria da AJUF registra um saldo bastante positivo em suas ações ao longo do ano de 2009. Para fazer um balanço de todo esse trabalho, nós convidamos o presidente da AJUF, o juiz federal Fernando Matos. Então, Fernando, é uma satisfação recebê-lo aqui mais uma vez no Justiça para Todos. Muito obrigado, é muito bom estar de novo no Justiça para Todos. Então, Fernando, a AJUF teve uma forte atuação em diversas áreas ao longo desse ano de 2009, e mais especificamente no Congresso Nacional. Existem muitos projetos de interesse da magistratura e do Poder Judiciário tramitando na casa? Não há dúvida, Samuel. Esse ano foi celebrado o segundo pacto, pela agilização, pelo fortalecimento do sistema de justiça, exatamente no reconhecimento de todos os poderes de que os projetos estratégicos para o Poder Judiciário, eles dependem em grande parte do Congresso Nacional. É no Congresso Nacional que os grandes temas nacionais são discutidos. Então, a AJUF ela tem também tido uma forte atuação junto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, defendendo os projetos de interesse dos juízes federais e defendendo os projetos de interesse da sociedade brasileira. Existem dois projetos especificamente, o que trata de mudanças na legislação processual penal e também na legislação processual civil. Esses projetos podem ter um impacto muito grande na atuação da magistratura e também de todos os outros operadores do direito? Não há dúvida, Samuel. Hoje nós identificamos basicamente dois problemas no que se refere à chamada morosidade do Poder Judiciário. Nós temos aqueles internos ao Poder Judiciário, então que demandam a racionalização dos processos, a racionalização da gestão interna das varas e dos tribunais, e isso tem sido feito com muita ênfase pelos juízes federais. Nunca a produtividade dos juízes federais foi tão alta, mas mesmo assim nós temos um estoque muito grande de processos ainda por julgar. Então é importante reconhecer o esforço que todos os juízes federais de primeiro, de segundo grau, dos tribunais superiores têm feito para cumprir a meta de nivelamento número 2 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê o julgamento dos processos distribuídos até 2005. Mas nós temos mais ainda do que essa questão dos processos, das dificuldades internas do Poder Judiciário, que isso tem sido feito com muito esforço dos juízes, principalmente o que é a necessidade da racionalização do nosso sistema recursal. E aí a importância de se modificar o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. Mas é preciso que haja um norte muito firme no sentido de valorizar o poder de decisão dos juízes de primeiro e de segundo grau. E a AJUF tem participado dessas discussões? Não há dúvida. A AJUF tem apresentado várias propostas ao Congresso Nacional ao longo desses últimos anos, da reforma do Código de Processo Penal, a questão da reforma do Código de Processo Civil, a nova Lei de Ação Civil Pública. Por quê? Porque, na verdade, não se pode mais cogitar que demandas de massa, demandas que são a mesma demanda distribuída em milhões de processos, elas cada uma tem uma solução diferente. É importante se valorizar também a questão das ações coletivas como um meio de solução dos conflitos de massa que tanto existem. Então, por exemplo, quando alguém tem um problema na revisão de um benefício previdenciário, de um critério de cálculo de um benefício previdenciário, essa é uma ação que vai se multiplicar por, basicamente, todos os beneficiários da Previdência Social, os aposentados, pensionistas do INSS. Então, veja, é importante que haja uma só ação, poucas ações, e que aquelas ações elas tenham um desfecho, evitando o quê? Evitando que milhões de ações sejam colocadas dentro do Poder Judiciário. E o mesmo se dá no processo penal, mas numa escala diferente. Então, por exemplo, evitar vamos dizer assim, o efeito protelatório dos recursos, a utilização dos recursos, como único instrumento de quê? De evitar o julgamento final, a conclusão do processo penal. Por quê? Porque isso gera na sociedade o quê? Aquele sentimento de impunidade, aquele sentimento de que ninguém vai preso no Brasil, exatamente por quê? Porque nós temos uma legislação processual penal extremamente permissiva. Não se quer dizer aqui que nós estamos contra o direito de defesa, não. O cidadão tem direito de defesa, os juízes federais e o judiciário é a última fronteira
da defesa do cidadão contra o arbítrio do Estado e o arbítrio do seu semelhante. Quando o cidadão não tem mais a quem recorrer, ele vai recorrer a quem? Ao Poder Judiciário. E o Judiciário está lá para garantir o seu direito de defesa e garantir os direitos que ele tem. Mas o que a gente não pode permitir é que, sob o pretexto de estar se defendendo o direito de defesa, né, aquilo seja utilizado de uma tal forma que ela subverte o sistema e impede que uma condenação chegue ao seu final, ou que, por exemplo, um processo normalmente utilizar a defesa para prescrição do crime. Não é? Então, a atuação da AJUF tem sido muito firme na questão de racionalizar o nosso sistema processual, o nosso sistema recursal, para valorizar as decisões do juiz. Agora, existe um projeto que ele afeta diretamente o dia a dia da magistratura federal, que a AJUF tem dado uma prioridade muito grande, que é a questão da segurança dos juízes, não é isso? O que é que nós temos identificado? Principalmente depois da Constituição de 88, com essa reformatação da Justiça Federal e os crimes na competência da Justiça Federal, os crimes de lavagem de dinheiro, tráfico internacional de pessoas, de armas, de entorpecentes, né, as organizações criminosas. Essas medidas têm sido adotadas pelos juízes federais, prisões preventivas, né, prisões temporárias, buscas e apreensões, interceptações telefônicas, ou seja, essa atuação presente da Justiça Federal desempenhando o seu papel tem levado muitos juízes e seus familiares a serem colocados em situação de risco. Então, veja, é um dever do Estado brasileiro, né, não é um dever do governo, mas um dever do Estado brasileiro, oferecer a defesa, oferecer proteção a esses magistrados e às suas famílias. Até porque, senão, é o Estado brasileiro que é sucumbindo à criminalidade. Então, nós apresentamos ao Congresso Nacional um projeto de lei, uma sugestão legislativa, a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, um projeto para garantir a defesa a proteção do juiz e colocar a situação de risco e dos seus familiares. Esse projeto tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Segurança. Ele foi incluído, por sugestão da AJUF, no segundo pacto por um judiciário mais ágil e republicano. Ele foi aprovado na CCJ e agora ele aguarda para ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Nós já pedimos ao presidente Michel Temer, e é importante dizer, toda a sensibilidade que a Câmara dos Deputados e o presidente Michel Temer, os líderes partidários têm tido com os projetos da magistratura. Nós colhemos várias vitórias ao longo desse ano. Mas é importante uma nova sensibilidade do Congresso Nacional para que esse projeto possa ser votado e seja remetido ao Senado Federal. Doutor Fernando, o senhor falou na questão de organizações criminosas, das competências da Justiça Federal. Uma dessas competências é julgar, em muitos casos, questões ligadas a agentes públicos, né? Questões ligadas à corrupção. Hoje o Brasil assiste a alguns casos até muito explícitos de corrupção. Como é que a AJUF vê isso? Nós vemos com muita preocupação. Né? Esses casos se repetem, esses casos se avolumam, né? Nós não encontramos condenações, nós não encontramos conclusão desses processos, nós não encontramos muitas vezes a conclusão das investigações. É claro que, ainda mais eu sendo membro do Poder Judiciário, nós sabemos como isso demanda tempo, não é? Como isso demanda uma investigação cuidadosa. Nós temos a presunção de inocência, o direito de defesa. Agora, a realidade que nós temos visto é que, como o nosso sistema processual ele é um sistema que ele permite uma série de recursos, uma série de medidas protelatórias, né, que retardam a conclusão dos processos e a conclusão das investigações, muitas vezes ainda na fase que sequer está no Poder Judiciário, às vezes no Ministério Público e na Polícia. Isso gera na sociedade um sentimento de impunidade muito grande e nós temos que combater isso. Nós temos, como eu disse no início, fortalecer o sistema processual, racionalizar os recursos e fortalecer o poder de decisão dos juízes e dos tribunais de apelação. Ok. Doutor Fernando, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Daqui a pouco voltamos a conversar aqui em nosso estúdio com o presidente da AJUF. Voltamos já, não saia daí. Para garantir que esse jogo fique no zero, escalamos um time muito especial. Que bonito! Invadiu! Ajeitou! Bateu pra fora! Chama a torcida! Bateu pra fora! Firula!
Lula. Assim esse jogo não sai do zero. Mas garantir o zero na sua fatura é muito mais fácil. Use os cartões da Caixa e concorra à fatura zerada e ao sorteio de 20 viagens com acompanhante para a África do Sul. Promoção Seleção Fatura Zero. É da Caixa. Estamos conversando aqui em nosso estúdio com o presidente da AJUF, o juiz federal Fernando Matos. Doutor Fernando, uma das grandes conquistas esse ano no Congresso Nacional foi a aprovação das 230 novas varas federais. Conquista não só, imagino, para a magistratura, mas principalmente para a sociedade, né? Porque essas varas vão principalmente para o interior do Brasil, não é isso? Sem dúvida nenhuma, a criação das 230 varas foi uma das maiores vitórias que nós tivemos nessa gestão. Por quê? Porque elas vão atender exatamente aquelas populações mais carentes, principalmente nos juizados especiais federais. Os juizados já atenderam quase 8 milhões de pessoas, já viabilizaram o pagamento de mais de 17 bilhões de reais, isso dá uma média de mais de 6 milhões de pessoas atendidas. É um programa de distribuição de renda, né? Portanto, é um programa de distribuição de renda, mas principalmente é um programa de cidadania. A Justiça Federal é proporcionalmente muito menor do que a Justiça do Trabalho, que é a Justiça dos Estados. Então, esse projeto exatamente ele vai permitir que nós façamos, que o Conselho da Justiça Federal, a Justiça Federal como um todo, ela reduza alguns gargalos que existem em algumas seções judiciárias e também permita que a Justiça Federal se aproxime mais do cidadão. Inclusive, durante a sanção, o presidente Lula elogiou bastante a atuação da entidade, né? Para nós da AJUF foi uma honra muito grande. Primeiro, todo o apoio que a AJUF teve na aprovação desse projeto. O apoio dos juízes, dos concursandos, né? O apoio dos juízes federais, o apoio dos nossos delegados, o apoio do Conselho da Justiça Federal, o apoio dos tribunais regionais federais, do Supremo Tribunal Federal, do Parlamento brasileiro, que teve muita sensibilidade quanto a esse tema, e do Presidente da República, que honrou a AJUF pela primeira vez com a possibilidade de falar na solenidade de sanção das novas varas em nome da Justiça Federal. Nós pudemos exatamente externar a todos esses atores, também a Ordem dos Advogados do Brasil, o nosso agradecimento, o agradecimento da Justiça Federal e principalmente de que a criação das novas varas ela é muito mais do que um custo, ela é um investimento em cidadania. Doutor Fernando, mas os critérios para a instalação dessas novas varas são bem diferentes dos critérios adotados anteriormente na aprovação de outras varas federais há algum tempo no Congresso Nacional, não? Na verdade, em 2003 foram criadas 183 varas e essas varas já vieram localizadas pelo Congresso Nacional. Dessa vez, também por conta de uma atuação muito firme da AJUF, ainda na gestão passada, foi feito um entendimento com a Câmara dos Deputados no sentido dos critérios técnicos necessários à localização dessas varas. E exatamente foi feita uma emenda discriminando quais seriam esses critérios. E agora o que nós estamos fazendo com o apoio dos tribunais regionais federais, com a coordenação do Conselho da Justiça Federal, buscar esses dados, principalmente dados que vão justificar a localização e a instalação dessas varas no Brasil inteiro. Doutor Fernando, o projeto também prevê a estruturação das turmas recursais dos juizados especiais federais? Prevê. A estruturação dessas turmas, isso era um anseio antigo dos juízes federais também, porque os juizados criados ainda em 2001 não tinham nenhuma estrutura nas turmas recursais. E nós, numa emenda apresentada com o apoio do Conselho da Justiça Federal, também do governo e dos parlamentares, da liderança do governo na Câmara dos Deputados, nós conseguimos que fosse apresentada uma emenda, essa emenda aprovada prevê que 10% dos cargos criados por essa lei que criou as 230 varas, 10% desses cargos sejam destinados à estruturação das turmas recursais. Fernando, e a atuação da AJUF dentro do Congresso Nacional, dentro do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, como é que tem sido? A AJUF tem estado muito presente, tanto às sessões, formulando requerimentos, tanto no Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de planejamento estratégico de todo o Poder Judiciário, como também no Conselho da Justiça Federal, que é o órgão de planejamento estratégico da Justiça Federal. Inclusive, ainda no ano passado, nós conseguimos formalizar algo que para nós era um anseio, que é institucionalizar a participação da AJUF nas sessões do Conselho da Justiça Federal. Então isso foi uma conquista muito importante que a AJUF tem, porque a AJUF ela agora não é mais uma convidada nas sessões do Conselho, ela tem assento, portanto ela tem voz, não tem voto, mas tem voz, pode falar nas sessões e isso para nós é muito importante exatamente para reafirmar a nossa altivez, a nossa combatividade na defesa dos juízes federais.
Em relação à defesa justamente dos juízes federais, das suas prerrogativas, uma das principais lutas da AJUF, talvez esse ano de 2009, tenha sido a questão da simetria com o Ministério Público. Não há dúvida que há muito tempo essa era uma reivindicação dos juízes que era ouvida exatamente nas salas de audiência, nas salas dos tribunais, a reclamação dos juízes federais de que, muito embora eles sejam o paradigma de todas as outras carreiras, portanto a maior remuneração do serviço público é a do ministro do Supremo Tribunal Federal, eles têm um tratamento na parte de seus direitos inferior ao do Ministério Público e muitas vezes dos servidores. Então o que a AJUF fez? A AJUF entrou em contato com um grande constitucionalista, o professor Luiz Roberto Barroso, e nós ingressamos com um pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça para que o Conselho Nacional de Justiça ele veja exatamente essa disfunção que existe de que o juiz, sendo o ápice da carreira jurídica, ele tem menos direitos do que carreiras do Ministério Público e carreiras do próprio Serviço Público da União, procuradorias, etc. Então, nós apresentamos esse pedido porque para nós é muito importante que o Conselho Nacional de Justiça se manifeste sobre esse tema. A AJUF também tem se engajado em outras frentes em defesa dos direitos do magistrado, sobretudo na questão remuneratória? Não há dúvida. Esse ano nós tivemos a aprovação da Lei 12.041, que garantiu uma reposição parcial da inflação dos anos de 2006 a 2008, no Congresso Nacional, também com muita sensibilidade dos parlamentares, com a liderança do ministro Gilmar Mendes, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Mas é importante que se diga que qualquer trabalhador tem direito à reposição da inflação. Então é isso que nós estamos buscando. Isso foi feito pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, com a sanção do Presidente da República. Mas agora nós continuamos lutando para a reposição integral e para a manutenção da dignidade remuneratória da magistratura. Isso inclui ATS, passivos, toda aquela questão? Não há dúvida. A fixação do subsídio foi muito importante. Trouxe uma transparência à remuneração, mas hoje o que nós temos é uma desvalorização da carreira. Então uma das nossas pretensões mais firmes, mais fortes, mais contundentes, tem sido a reintrodução do adicional tempo de serviço como um mecanismo de valorização da experiência do magistrado. Além disso, nós temos lutado intensamente para que os passivos já reconhecidos da magistratura eles sejam efetivamente pagos. Ao longo desse ano e do ano passado, nós conseguimos, com o apoio do Conselho da Justiça Federal, a liberação desses recursos. E agora também lutamos para que o orçamento do ano que vem preveja exatamente esses recursos necessários, como qualquer pessoa que tem um direito reconhecido, ela quer que esse direito seja pago, e é uma pretensão justa, é uma pretensão legítima, já reconhecida pelo Poder Judiciário, então nós seguimos firmes. Então, Fernando, nós vamos interromper rapidamente a nossa entrevista para o intervalo e nós vamos voltar no próximo bloco. É só um instante, aguarde. Para garantir que esse jogo fique no zero, escalamos um time muito especial. Que bonito! Invadiu, ajeitou, bateu pra fora! Chama a torcida! Bateu pra fora! Firula! Assim esse jogo não sai do zero! Mas garantir o zero na sua fatura é muito mais fácil. Use os cartões da Caixa e concorra à fatura zerada e ao sorteio de 20 viagens com acompanhante para a África do Sul. Promoção Seleção Fatura Zero. É da Caixa. Voltamos a conversar aqui no Justiça para Todos com o presidente da AJUF, o juiz federal Fernando Matos. Então, Fernando, nós falamos no último bloco sobre a atuação da AJUF na defesa dos magistrados federais, a defesa do Poder Judiciário. E quanto à sociedade? A AJUF também vem se engajando, tem se engajado na luta em prol da sociedade? Sim, a AJUF tem tido uma participação muito firme, não apenas na defesa dos interesses dos juízes, mas também no fortalecimento do Estado Democrático de Direito e no desenvolvimento dos direitos fundamentais, que a nossa Constituição prevê, e, portanto, uma defesa da sociedade, discutindo temas importantes como a questão do acesso à informação pública, o combate à corrupção eleitoral, a frente de combate à corrupção, a expedição da cidadania, nossa cartilha de direito previdenciário, portanto, uma série de projetos que a AJUF também desenvolve junto à sociedade, exatamente para que o juiz saia um pouco do seu gabinete e ele possa também entregar mais um pouco à sociedade daquilo que dela recebe. Essa expedição da cidadania é um exemplo clássico? A expedição da cidadania, ela é vamos dizer assim, ela é a menina dos olhos da AJUF. Foi idealizada pela nossa diretora Raquel, do Mato Grosso do Sul. Ela já foi feita em 2 etapas.
nós procuramos as populações mais carentes, as populações mais necessitadas e levamos a elas uma série de serviços públicos juntos com vários parceiros. Então, não apenas os juizados especiais federais foram ao interior do Mato Grosso do Sul, como também foram ao interior do Paraná, fronteira com o Paraguai, para levar um pouco mais de acesso à justiça, mas nós levamos também certidão de nascimento, carteira de identidade, levamos a Receita Federal, levamos gabinetes odontológicos, contamos com o apoio da Marinha do Brasil, das associações de cartórios, da Receita Federal, do INSS, da AGU, ou seja, de uma grande sinergia feita pela AJUF de cidadania para levar um pouco mais de direito, dessas noções de direito e de acesso efetivo à justiça para essas populações mais carentes, normalmente naqueles locais onde o Estado tem mais dificuldade de chegar. O magistrado hoje ele tem que estar aberto ao contato com a sociedade, ao meio no qual ele se insere, e também para que ele conheça um pouco mais da realidade social. Existe até um outro projeto da AJUF ligado à questão do futebol, né? Até com a chegada da Copa em 2014 aqui no Brasil, né? Nós temos exatamente o projeto Futebol Cidadão, que foi celebrado com a Confederação Brasileira de Futebol, identificando que não só são aqueles nossos craques, né, aqueles jogadores que vão ser o futuro do Brasil, mas não só o futuro do Brasil nas 4 linhas, como jogadores de futebol, mas também como cidadãos. Portanto, o projeto Futebol Cidadão ele tem por esse objetivo levar as divisões de base, noções de cidadania, noção de direito, noção de Constituição, organização do Estado, exatamente para que esses jovens eles tenham uma formação mais completa. E nós temos identificado também, Samuel, o fato nessas expedições, nesses trabalhos que são feitos, que a população não conhece sequer os seus direitos. Então, por exemplo, para a expedição da cidadania, nós fizemos a cartilha de direito previdenciário, que exatamente mostra o que é a Seguridade Social, quais são os benefícios, como é que se requer os benefícios, quem tem direito a benefícios previdenciários. E agora nós estamos fazendo em relação também ao futebol cidadão uma cartilha mostrando quais são os direitos básicos da população, como é a Constituição, como é que se organiza o Estado, o que são os poderes, né? Exatamente essa organização um pouco do Brasil, para que a gente tenha cada vez cidadãos mais conscientes, cidadãos que saibam quais são os seus direitos e que possam reivindicar esses direitos. Agora, existe uma luta também social da AJUF antiga, que é em relação ao combate ao trabalho escravo. Como é que está hoje a situação do trabalho degradante no Brasil? Por exemplo, para nós, da AJUF, é importante estar inserido dentro da frente de combate ao trabalho escravo, integrado por vários órgãos. O nosso objetivo principal é a votação de uma proposta de emenda constitucional que prevê a desapropriação dessas terras onde for identificado a prática do trabalho escravo. É uma preocupação nossa que a abolição da escravatura, que já aconteceu há quase 120 anos, há mais de 120 anos no Brasil, ela se efetive de forma definitiva e que não haja mais esse tipo de trabalho degradante no nosso país. Então, Fernando, nossa entrevista infelizmente está chegando ao fim, mas eu não poderia encerrar sem saber quais são as suas perspectivas, as suas expectativas para o Brasil, para a sociedade brasileira, para o Poder Judiciário como um todo e para a Magistratura Federal em 2010. 2010 vai ser um ano de muito trabalho, até porque nós teremos eleições gerais no Brasil e nós temos que permanecer vigilantes na valorização do Poder Judiciário, na valorização dos juízes, e exatamente por isso nós temos uma série de iniciativas, tanto no Congresso Nacional, quanto nos Conselhos da Justiça Federal e no Conselho Nacional de Justiça, exatamente com esse objetivo de modernização, de agilização do Poder Judiciário, mas principalmente de valorização dos seus juízes. Isso para nós é a nossa bandeira constante, a nossa vigilância, o nosso compromisso com os nossos associados, mas principalmente com a sociedade brasileira. Doutor Fernando, nossa entrevista chegou ao fim. Quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Parabéns pelo trabalho em 2009 e sucesso ao longo de 2010. Obrigado e quero desejar a todos os telespectadores, a você e a todos os telespectadores do nosso programa que assistem à TV Justiça, um ano cheio de realizações, com muita paz, muita harmonia. Ok, obrigado. E hoje nós ficamos por aqui. Lembramos que o Justiça para Todos pode ser visto também pela internet. Basta acessar www.ajuf.org.br. Obrigado e até o nosso próximo encontro.